Oi, tudo bem? Eu queria pedir primeiro para você se apresentar. Bom, eu me chamo Manuel Coutinho, eu sou o fundador e o gestor aqui do Cinema Paradiso, o Museu do Cinema. Que bacana! E como que foi a ideia de você criar o museu? A ideia foi o seguinte, né? Eu tenho bastante projetores, né, objetos de cinema há muitos anos. E quando foi em 2013, eu inaugurei o Museu do Cinema, que foi uma paixão que eu herdei do meu pai. Quem conheceu o meu pai, né? Então, meu pai era um apaixonado pelo cinema e essa paixão eu herdei dele. Aí eu inaugurei o Museu do Cinema em agosto de 2013, em homenagem a ele, e tem até hoje, preservando a memória e a cultura cinematográfica. Ah, que bacana! E o museu agora passou por uma reinauguração, né, Sim, recentemente. depois que entrou a pandemia, o museu ficou fechado durante 2 anos. E aí um amigo meu, companheiro, parceiro aqui no Museu do Cinema, o Birajara Zamboto, né? O apelido chama ele de Bira. Ele é técnico em restaurar, consertor e projetores mecânicos e também em idealizar museus de cinema. Então nós dois juntos sentamos e trabalhamos aqui, fizemos todo o planejamento para fazer essa sala aqui em homenagem ao Cine São Bento. Então aqui foi recriado a cabine de como era do cinema daqui de São Bento. Ai, ficou maravilhoso! E você pode explicar um pouquinho também sobre a história do cinema de São Bento? A história do cinema de São Bento, que nós sabemos, foi construída em 1950, né, pelo então prefeito na época, o senhor Sebastião de Melo Mendes, né, mais conhecido como Tiãozinho Mendes, que construiu, inaugurado em 1953. Sabe? Eu não tenho documentos, né, o pessoal mais antigo que falavam, né? E aí o cinema era a maior diversão aqui em São Bento, era a única diversão, era o cinema daqui de São Bento, né? Trouxe muitas alegrias, não só de filmes, mas como também de apresentações no seu palco, né? Que todo evento aqui em São Bento, todo evento era feito no cinema. Olha, que legal! Eu já não sou dessa época, eu já não conhecia. E aí, o cinema durou até quantos anos? O cinema passou por vários gerentes, né? Ficou um tempo fechado, depois o gerente vinha, pegava de novo e tal, até fechar em fevereiro de 1987. Aí o cinema praticamente fechou e depois que o cinema foi fechado, passou por se eu não me engano, por uma depósito de material de construção, depois máquina de farinha, depois ficou um tempo fechado e aí foi alugado para a igreja, que é até hoje, né? E o espaço continua lá, né? O espaço continua lá no cinema lá, só que hoje é uma igreja, né? Uhum. E outra também, aconteceu no Brasil e no mundo todo, né? Os tradicionais cinemas de rua viraram estacionamento, viraram prédios, viraram igreja. É uma pena, né? De um passado, né? Que não volta mais. E trouxe tanta felicidade, tantos momentos para tantas pessoas, né? Muito. Teve muitos casais que começaram a namorar dentro do cinema, né? E a gente conheceu vários casais daqui de São Bento que começaram o namoro dentro do cinema, né? Como diz a música da Rita Lee, né? No escurinho do cinema, né? É verdade. E assim foi, muitas alegrias o Cine São Bento aqui em São Bento de Sapucaí. O cinema daqui de São Bento fez parte da história do município, fez parte da história de muita gente aqui em São Bento. E é muito importante de ser preservado, né? E as peças são lindas. E o projetor, você estava dizendo que ele funciona ainda? Aqui foi recriado o projetor da década de 50, funciona a carvão, como era a projeção do Cine São Bento. Que legal! E eu tive a honra de ter um mestre que me ensinou a projetar os filmes, desde pequeno, que se chama Sebastião Arantes, que é Tiãozinho Arantes. É vivo, graças a Deus. Que legal! E foi ele que me ensinou a projetar os filmes no saudoso Cine São Bento, que marcou história. É uma história muito especial, né?
E a gente vai mostrar aqui agora um pouquinho do espaço, mas muito obrigada, Manuel. E do outro lado, a sala do Mazzaropi. Olha que bacana. Fique à vontade aí.